Olá, boa noite. Meu nome é Edmara Costa. Estou como terapeuta holística, principalmente nessas lives, tá? A gente está aguardando a Alzira e a Érica, que vão falar junto comigo, como a gente está fazendo a semana toda, um bate-papo aí na relação da autossabotagem com algum subtema, tá? E eu vou falar um resuminho aqui da semana, beleza? Bom, a gente começou com autossabotagem no primeiro dia, explicando como era, a gente deu alguns exemplos e tudo mais. Depois a gente falou sobre autossabotagem nas questões religiosas, está tudo gravado. Depois a gente falou de autossabotagem na família, mas a internet não estava legal, a gente prometeu esse conteúdo em um outro momento. E a gente falou sobre autossabotagem em relacionamentos interpessoais. A gente tocou também, assim, no geral. Trabalho e entre outras coisas, tá? Que mais? Então, a gente vai estar falando hoje sobre um tema muito legal, que é a questão das limitações nas finanças, tá? Eu fiz uma besteirinha aqui que eu comecei a live e eu apertei o xizinho ao invés de colocar aqui o aceite da da Alzira, que me chamou aqui pra entrar, tá? Que ela vai falar junto comigo e a Érica também. Deixa eu só esperar ela entrar novamente, porque eu sem querer desliguei aqui a live, olha isso. Então a gente vai falar sobre essa questão, tá bom? Financeira e tudo mais. E a gente tem algumas coisas para falar, principalmente na questão de bloqueios, tá bom? Então vamos lá, né? Autossabotagem, se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem abrir a boca para transbordar isso, a gente vai estar no final falando alguma coisa, tá? Deixando o pessoal abrir a boca, porque às vezes, quando o coração tá palpitando ali, né, para que a gente fale, que transborde aquilo que está no coração, então é necessário. Se não quiser falar, não tem problema. Se quiser escutar, a gente vai estar também falando, tá? O que está escrito aí. Tiago, boa noite. Noemi, conseguiu entrar. Que bom, que bom. Muito feliz de ver vocês aqui. Deixa eu só chamar a Alzira, que eu já vi que ela tá aqui. Vamos lá, deixa eu convidar. Só um pouquinho. E a gente vai estar falando de alguns bloqueios, como eu falei. A gente tem uma lista aqui de 116 bloqueios da escassez, né? Nessa questão da prosperidade. E a gente vai estar falando de alguns aqui, tá? Tô aguardando a Érica. Alzira, tô te chamando aqui, mas eu não tô conseguindo. Pronto. Boa noite. Tá escutando, Alzira? Olá, Edmara. Boa noite. Oi. Tá me Boa ouvindo? noite. Tá com um pouquinho de chiado, mas tô escutando sim. Tá me ouvindo? Tô te escutando, só que com um pouco de Nada chiado. Não ainda. sei se é o. Oi? Mas tá dando para te escutar bem. Ó, a Boa gente vai fazer o noite. seguinte. Boa Tá com delay. noite. Olha, para mim não, mas eu tô te escutando com chiado ainda. Pessoas, vocês podem falar como é que tá aí para vocês? Tá com atraso? Deixa eu ver aqui. Mas o meu vídeo que tá com atraso ou da Alzira? Só pra gente dar continuidade aqui. A Alzira tá me vendo com atraso, é isso? Noemi falou que tá normal para ela. Tá conseguindo me escutar, Alzira?
Tá conseguindo me escutar? Hein? Continue só um pouquinho, tá? Nossa, isso é Pronto, bem troquei de interessante. microfone. Ah, tá. E é eu que tô com atraso aqui um pouquinho. Tá normal pra ela. Então, pronto. Vamos lá. Tá conseguindo me escutar, Alzira? Tá com bastante atraso para você. Eu acho que é o microfone, o áudio aí. Ai, gente, esqueci o nome das coisas. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá Vou bom, sair e vou tudo bem, entrar. tá bom. Tá. Enquanto isso, gente, eu vou estar falando algumas coisinhas para a gente adiantar, para não ficar, né, muita coisa. A gente tem bastante coisa para falar, mas a gente vai tentar resumir isso ao máximo, tá? De qualquer coisa, a gente vai estar fazendo aulão no domingo também, falando o resumão de tudo e qualquer coisa a gente fala por lá. A gente tem vários tipos de bloqueio, a gente tem listado aqui 116 bloqueios, tá? Que são bloqueios de escassez, onde vai prejudicar realmente a prosperidade, a abundância, né? E o que acontece? Como é que você precisa saber da causa disso para conseguir desbloquear, né? E aí, como é que a gente sabe, como é que a gente acha isso? A gente tem que achar o efeito. E aí eu vou falar para vocês, dando um exemplo rapidinho, tá? Deixa eu chamar aqui a Érica, que a Érica vai me ajudar também. Pronto, vamos ver aqui. Então, eu vou falar de um exemplo que fica mais fácil, que aí a gente começa a entender isso daqui para frente. Como seria? É como se fosse uma goteira, né? E aí você precisa achar o efeito. Érica, boa noite. Boa noite, E aí, tudo tranquilo? tudo tranquilo, tudo Gente, na a Érica, paz. ela só tá com um pouquinho de dor de cabeça que a gente estava conversando, por isso que eu tô perguntando se tá tudo tranquilo, tá? Qualquer coisa, se ela precisar sair, a gente já sabe que é isso aí. Mas eu vou falar para vocês o que acontece. Quando a gente entra com energia, né? Muita É, coisa mexe. E essa questão financeira, a gente vai falar um negocinho para vocês. Tava mexendo muito com nós três, fora com as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente é, decidiu que que a gente ia fazer alguma coisa. A gente não ia ficar só falando, a gente ia decidir e ia ter ação nessa questão. E a gente conseguiu fazer essa ação. E em 2 semanas, mais ou menos, a gente conseguiu movimentar um monte de coisas. E a gente conseguiu criar algumas situações que a gente mexeu bastante com essa questão. Tá? Então, a gente ainda está no processo de alguns bloqueios, de desbloquear, de destravar isso. Isso acaba mexendo muito com a gente. Hoje, o dia todo, a gente estava conversando a respeito dessa situação. E cada vez que a gente começa a estudar mais profundo aquilo ali, ao mesmo tempo que cura, porque vocês vão ver isso, a gente tá com essa proposta, né, o tempo inteiro de transbordar e virar a chave, ao mesmo tempo que isso acontece, para a gente também, muitas vezes, é dolorido, porque a gente sente ou já sentiu. Aí, na hora que a gente vai voltar no nosso problema lá atrás, dói. E a gente sentiu algumas dores hoje, né, Érica? A gente começou a conversar e a gente começou a entender que quando a gente sente a dor, começa a ser a cura, sabe? E tudo tudo é ligado. Tudo que é nosso bloqueio, ele faz parte e é interligado com o nosso propósito. E a gente entende perfeitamente isso. E é interessante verdade. que o universo mostra isso. O universo, o que está mostrando? O universo está mostrando o seguinte, que a gente teve um período conturbado, mais ou menos um mês aí, nós três estranhas nessa questão, mas não teve problema não. A gente conseguiu fazer ações e a gente está agora falando com o coração muito mais tranquilo. A gente passou de um monte de coisas complicadas. Vou chamar aqui a Alzira, que aí Chama. a gente fala aqui mais a respeito. Então, assim, é abrindo o coração que a gente está aqui, querendo mostrar para vocês como é que a gente deu as viradas de chave, como a gente está dando as viradas de chave. E
E para a gente é muito importante e emocionante falar sobre essas questões, tá? Porque tem coisa que a gente está trabalhando ainda. E aí a gente percebeu o seguinte, que de tudo isso, vocês vão ver ali no final, vou adiantar uma coisinha no final. De tudo isso, o mais importante é a gente abrir a boca para outras pessoas também pegarem carona, porque assim a gente sabe que a gente está plantando e energeticamente não tem como a gente colher diferente, sabe? Se a gente está plantando o que a gente está de semente boa que a gente conseguiu, já está frutificando um monte de coisas. Se a gente consegue fazer isso, quem pegar dessa fruta e pegar a semente e plantar, vai ter o mesmo resultado que a gente está tendo. Então, a gente está aqui justamente para abrir a boca e para falar. Pode parecer ridículo para um monte de gente, tá? A gente entendeu isso há alguns segundos atrás, que pode parecer ridículo a gente falar sobre energia e dinheiro, e energia e essa... Na verdade, dinheiro é energia também, e a gente vai estar falando sobre isso. Sim. Mas, assim, pode ser uma coisa muito ridícula, mas está dando resultado. Então, o que você prefere? Ser ridículo e fazer? Ou você prefere ficar na formalidade e mendigar? Meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu prefiro prosperar. Tá. Prefiro prosperar. Alzira, quer falar alguma coisa a respeito? Com certeza, né? Na verdade, assim, o que a gente tem que ver também, né? Se a gente não consegue se ver em um determinado local, exemplo, se projetar daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos na frente, se você não consegue usar a energia da criatividade para se ver naquele lugar, né? Que você quer aquele lugar mais alto, aquele posto mais alto, como de fato você conseguiria chegar lá se não fosse pela criatividade? Então é super importante você também ter essa visão de se projetar lá na frente e trazer esse futuro para o presente, né? Plantando, né, no presente para colher no futuro também. Tem toda essa questão também. Tem gente que não consegue se enxergar por causa dos padrões familiares, por causa das crenças que tem, por causa da autossabotagem. Quem não se enxerga no lugar maior, um lugar bom, um lugar de felicidade, de prosperidade, realmente não vai chegar nesse lugar. Entende? É necessário você se enxergar em um lugar bem melhor do que você está hoje. Você projetar. E aí você planeja, né, através da ação, da motivação, da quebra dos paradigmas, da quebra dos bloqueios, não é mesmo? Para poder conseguir chegar realmente a realizar os sonhos, os projetos. Para você mudar de um lugar, para você mudar de percepção, mudar de vida, né, financeiramente, é necessário esforço, né? Você tem que quebrar muitos padrões, muitas crenças, e isso é dolorido. Isso, você vai sentir dor, entende? Você vai sentir dor. Quando você projeta no outro, né, uma de suas debilidades, e você não consegue enxergar que aquilo é seu, existe o atrito, onde existe o julgamento, você quer julgar o outro, mas na verdade aquilo ali está dentro de você. E se você não consegue enxergar que aquilo está dentro de você para se trabalhar, você não vai evoluir. Você não vai conseguir chegar a outro nível, outro patamar. Então, essa é a minha visão sobre as crenças limitantes em relação ao financeiro. E eu acho, eu tenho certeza que a maioria das crenças em relação ao financeiro, fora os que estão incutidos na sociedade, que existe essa separatividade, né, onde a maioria do dinheiro gira na mão de uma minoria. Né? A gente já nasceu nesse mundo, de separatividade. Entende? E a gente está aqui para quê? Para mudar isso hoje. Nós somos os veículos de mudança desse mundo. Então a gente tem que lutar pela nossa melhora, lutar pelas diferenças da sociedade. Então, dentro desse mundo que nós já nascemos, que é um mundo de separatividade, onde a minoria tem benefícios e a maioria não, entende? O que você vai fazer para se projetar nesse mundo? Para mudar, para mostrar sua verdade? Na minha visão, você precisa se expressar, você precisa mostrar sua verdade com força, com empenho, com determinação, buscando suas debilidades, curando. Que a Admara vai falar muito sobre esse processo de cura e os tipos de bloqueios que existem. Então é basicamente isso. É necessário muita coragem. É necessário coragem, verdade. Fala, Érica, fala. Para mim o essencial é a mudança de mentalidade. No meu caso, para crescimento financeiro,
foi crucial mudança de mentalidade, mudança de mindset. E com relação às críticas, né? Eu aprendi o CCC. Captar, converter, canalizar, captar, converter, canalizar, converter, captar, converter, e o outro C é o que mesmo? Canalizar, converter e... Ai, peraí. É Tava aqui. captar, Quem souber, coloca aí canalizar, nos comentários. Coloca aqui nos comentários, quem souber. é o CCC. Captar, converter. Gente, a gente falou isso hoje canalizar. várias vezes. Então, a gente A capta, gente falou isso várias vezes. canaliza, Mas a gente vai converte. estar falando isso aí mais adiante. Então, Converte, isso aí. Isso. Então, o que acontece comigo hoje? Comigo hoje eu tenho dinheiro como meu amigo. Eu não tenho dinheiro como algo sujo, algo ruim, algo que vai me trazer alguma maldição, como muitos religiosos falam por aí. O dinheiro para mim hoje é meu amigo. Por sinal, de ontem para hoje, aconteceram muitas bênçãos financeiras. A Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também. Entendeu? Glória! Então, aos pouquinhos, a semente vai sendo plantada. E aos pouquinhos, a colheita tá vindo. Pois Isso é De maravilhoso. pouquinho. Maravilhoso quando a gente. colheita vem. E de forma De glória em inusitada. De forma inusitada. A gente nunca imaginou isso. Você pode falar da questão lá do E olha- status? Hein, Érica? Da questão do status? É essa mesmo. Eu fiz uma publicação, eu não falei pra ninguém que eu faço serviço digital, simplesmente fiz uma publicação que nem minha era. Era da Edmara. Uma publicação da Edmara, porém eu também sei fazer. E aí um amigo veio no meu privado e perguntou: amiga, me socorre. Quando você cobra para fazer isso? Eu não ia fazer porque o dia atarefado, muita coisa para fazer. Eu disse às meninas hoje que eu tô tirando tempo de onde não tem. Tô tirando tempo de onde não tem para poder cumprir com as minhas obrigações do dia. Tô fabricando tempo. Uhum. E aí, simplesmente, eu pensei, não, eu não posso deixar para trás, é algo do reino. No primeiro momento, foi parecendo que era algo que ia ser 0800. Porque da maneira que falou logo no primeiro momento, parecia ser algo 0800. E aí, olha, quer saber, vou fazer. Fui abrindo o note, e aí comecei, vai me mandando as fotos, me manda endereço, me manda tudo direitinho. Pá, fiz, mandei. Passei mais ou menos umas 3 horas de relógio fazendo. Enviei, ele adorou. Me manda seu Pix que eu vou te dar um agrado. E assim Olha, foi. é assim. É dessa forma. Hoje- Quando a gente faz uma ação, é exatamente isso. Exato. Tem o Hoje de retorno. manhã teve uma situação, e aí hoje de manhã teve uma outra situação que não ia imaginar de jeito nenhum. Uma pessoa assim, tipo, fora do comum, mandou uma mensagem, manda o Pix aí que eu vou abençoar. Eu, oi? Como é isso? Simples assim. Gente, dinheiro caindo Tá vendo, do céu. gente? E a gente Tá. tem fluxo de energia para fazer isso. Exatamente. Tá vendo quando a gente tá Vibração. aberta a energia, como ela se move? Exato. Porque sua mente ela tá aberta para receber dinheiro de todo lugar. Tem gente que é limitado, que só pensa que vai receber de uma fonte. E quando a gente acredita no todo, a gente sabe que vem de qualquer Isso. lugar. A gente vem daqui, vem dali, vai cocriando aqui, vai cocriando ali. É maravilhoso. Conta mais, conta mais. Exatamente. Conta as bênçãos. É aquele negócio do porque, assim, universo, manda mais que tá pouco. Manda mais pra pouco, É verdade. É o nosso mantra, né? É. né? Eu leio muito Provérbios de Salomão. Provérbios foi o homem mais rico, né? Eu leio muito Provérbios de Salomão. Quando Deus conversou ao coração de Salomão, ele perguntou o que Salomão queria. E Salomão disse que queria sabedoria. Sem sabedoria não tem como ter riqueza. Sem sabedoria não tem como ter riqueza. Salomão pediu sabedoria. De quebra veio a riqueza, porque ele soube como, sabe? Como movimentar tudo isso. E assim foi comigo também. Quando eu descobri isso, eu só peço para Deus sabedoria, não no intuito da riqueza. Porque, para mim, eu entendi que a riqueza não é financeira. A riqueza primeiro é riqueza de mentalidade. Quando você muda a mentalidade,
Porque tem um outro trecho na Bíblia que também diz que os pássaros, eles não trabalham, mas Deus coloca todo dia lá o alimento, o abrigo, bota tudo direitinho lá para eles, a água, tudo. Eles têm. Assim é com a gente também. Entende? Quando a gente entrega todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições nas mãos de Deus, nas mãos do universo, nas mãos do eu sou, tudo volta. E quando a gente também se propõe a ajudar o próximo, que foi o que aconteceu ontem, eu me propus a ajudar o próximo, passei praticamente a manhã inteira, que no primeiro momento o cérebro, a parte negativa estava, você tem muita coisa para fazer, você vai perder tempo, você não vai ganhar nada. Eu disse, não, eu vou fazer assim. Fiz, sem o intuito de ganhar, e ganhei. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E a gente está vivendo essas coisas, tá? É por isso que a gente está transbordando. No primeiro momento, a gente ficou meio receosa. A gente vai falar de autossabotagem com a questão financeira. Se a gente não é rico ainda, olha as crenças limitantes que a gente também tem. E aí a gente pensou assim, não, peraí, mas a gente está prosperando. A coisa está acontecendo. Até que somos. Porém, ainda não chegou o material quantitativo, sabe? No nível que a gente quer, né? Porque queremos transbordar. Exatamente. Todos nós, os que estão aqui com a gente, você, a Alzira, todos nós já nascemos ricos, sabe? E é só desenvolver o mindset, é só desenvolver a mentalidade. Quem é pobre é a pessoa que é improdutiva. Improdutiva! Exatamente. Desculpa, travou aqui pra mim. Voltou. Isso que você falou. A pessoa pobre é a pessoa travou aqui pra mim. Pobreza. Destravou. Já. Voltou? Voltou? Porque pobreza, na raiz da palavra, é improdutivo. Chuva. Tá chovendo muito. Perfeito. Voltou? Você tá me vendo, Dila? Tá chovendo, pois é. As duas. E eu tô aqui com a internet, com dados e com Wi-Fi. Pra um suprir o outro. Né? Mas já voltou. Tá, beleza. A gente tava te ouvindo, Osmara. Isso. Então, vai, segue aí. Se eu achar que tá travando, eu vou falando. O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem, não é isso? A mensagem. Só pra a Érica falou isso rapidinho. 2 vezes. Eu queria uma oportunidade para falar, porque quando a gente aprende, a gente tem que replicar, porque aí definitivamente a gente está fazendo a ação e passando para outras pessoas. Gente, olha só, Daniel falou aqui. Cada um segue um caminho. Todos têm um momento para despertar. Por isso, a evolução é um caminho individual. Mas modelando as pessoas de sucesso, fica mais fácil de seguir onde se deseja. Era isso que... Bom, uma das coisas que a gente vai estar falando é exatamente isso. Modelar as pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso não são aquelas só que a gente percebe que tem riquezas materiais. Mas modelar aquilo que você... quer ser, né? Por exemplo, Jesus. Jesus, ele foi rico de muita coisa, mas riqueza material, né? Exatamente. Riqueza material, se a gente for ver, a gente acha que, não, pobrezinho nasceu em Belém. Não é bem assim, não. Ele, olha só, ele teve visitantes nobres, os 3, né, reis. Ele teve mirra, ele teve um monte de presente quando ele nasceu. Então, Jesus era rico, sim. Ele era filho de artesão. Artesão naquela época eram pessoas que tinham uma estabilidade legal, sabe? Então, se a gente for parar para analisar os fatos, tem muita coisa aí que muitas religiões falam para manter na rédea algumas pessoas. Mas não é por aí, tá? A gente tem que analisar e questionar tudo. Fala, alguém ia falar. Fortalecendo as crenças limitantes, né? Que Jesus era pobre, que para você ser uma pessoa de luz, você precisa ser pobre. Por quê? Para domar o gado com mais facilidade, né? Confundem humildade com prosperidade. Exatamente. Muitos confundem. Ó, essa é a minha sugestão de livro para quem está assistindo a gente. Você pode ler o título porque também tá ao contrário. É Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Ótimo. Quem pensa. Enriquece. Quem pensa enriquece. Maravilhoso. Uma das sugestões. Maravilhoso.
Tá com a eu vou mina, pedir pra vocês. tá com a mina de Eu vou ouro pedir aí pra o livro, ó. É uma mina de ouro isso aí. Vale. Eu vou pedir para vocês escreverem um número de 1 a 116. E aí eu vou ler, eu não vou ler todas as 116, os 116 bloqueios, não. Eu quero que vocês escrevam, por favor, um número de 1 a 116. E eu vou falar aqui qual é a crença, e aí a gente fala um pouquinho dessa crença, ou então só para você saber que existe crença com esse número, tá? A gente pode fazer isso? Vocês vão escrevendo aí, e aí a gente vai estar falando, tá bom? A Daniel também falou, na teologia existe uma teoria que ele era de família rica. Pois é. E carpinteiro Então, naquela assim, tem época. muita... Isso. Sabe? Naquela época, principalmente, é aquela coisa do artesão hoje não é visto como uma pessoa que talvez tenha tanta riqueza, porque os produtos artesanais, eles não, hoje em dia, não são valorizados, infelizmente, porque produto artesanal é maravilhoso, sabe? Eu sou super fã, adoro artesanato, quando a gente faz, eu que faço, né, minhas tranças e tudo mais, isso é uma obra de arte, sabe? Então, assim, Com produtos certeza. artesanais demoram, é aquela energia, só tem para aquela pessoa, por mais que seja muito parecido um com o outro. Então, assim, naquela época era muito mais que isso. Hoje a gente tem fábricas, a gente tem um monte de coisas aí que suprem não penso que supra, mas que substituem, né? As coisas que naquele momento acabavam sendo mais caras e hoje não são tão caras porque tem pouca qualidade e muita quantidade. Certo? Então, vamos lá. Olha, ó, número 7. O Thiago colocou aqui o número 7. Vai vendo para mim, por favor, essa questão dos números. Eu já vou falando. Tá? O Daniel colocou também o número 7. Ó, 7, um número espiritual. O número da perfeição. Vamos ver. Estou curiosa para saber que crença limitante é. Pois é. Deixa eu só abrir. Eu estou abrindo aqui, quer dizer, já estava aberto, mas eu não sei o que eu fiz, que eu cliquei, que o negócio aumentou demais. Érica, se você conseguia pegar antes que eu veja aqui, mas enquanto isso a gente vai estar falando, aquelas crenças que eu mandei para você, se você tiver com o celular na mão, você consegue mais fácil. Que eu joguei aqui no computador e o negócio deu tilt. Enquanto isso, eu vou estar falando sobre... Pega os números, então, gente, se vocês puderem pegar os números, segura os números, que aí eu vou abrir e já falo tudo. E eu vou continuar aqui com os conceitos, tá? Vamos lá. A questão que eu estava falando sobre causa do bloqueio e como é que a gente acha o efeito do bloqueio, né? Na verdade, para a gente achar a causa profunda, a gente precisa saber do efeito. E aí, com esse efeito, a gente consegue, muitas vezes, entender as causas profundas e as mais profundas. Que, na verdade, as mais profundas é que precisam ser trabalhadas. Mas a gente é uma casca de cebola. A gente vai fazendo isso, vai descascando. Vamos para os efeitos. Eu vou dar um exemplo. Estava falando lá atrás, né? O exemplo da goteira. Uma casa está com goteira. O que a gente pensa em fazer no primeiro momento? Pegar um balde para colocar embaixo da goteira, porque a gente está vendo que vai sanar o efeito do alagamento lá, né? Da água. Tá, tudo bem. Só que isso vai eliminar o problema? Não vai, né? É o que a gente faz com dinheiro, tá? O que a gente faz? A gente começa a pegar empréstimo, a gente começa a entrar numa bola de neve muitas vezes, e isso não vai eliminar o problema. Isso vai dar mais problema, dependendo da situação. Então, o que a gente faz? A gente tem que ver de onde está vindo esse efeito e a gente precisa consertar isso para parar esse efeito dominó, tá? Então, assim, na questão de escassez, por exemplo, qual é o nosso efeito? Aí a gente se pergunta, por que eu estou sem dinheiro? O que está acontecendo? Aí você vai vendo assim, ó, porque eu peguei empréstimo, eu me enrolei. Não é aí. Vai mais profundo.
Ah, porque eu comprei aquele. Não, não é aí. Vai mais profundo. Aí você começa a achar na infância. E a gente está falando isso toda live, a questão da criança. Quando a gente é criança, o que acontece? Muitas vezes os nossos pais, eles estavam vibrando escassez sem querer, mas estavam dando tudo que podiam. A gente aprendeu isso até com a Noemi, né? A gente já tinha pensado nisso, mas ela deu um aulão falando sobre isso. Então, o que eles começavam a vibrar? Exemplo, que a gente muitas vezes faz, eu já fiz com os meus filhos. Olha só, a mamãe tá sem dinheiro, tá? Não é para pedir, não. Começa a bloquear. Exato. Aí entra lá uma crença. Essa crença ela vai começar a se fortificar como? Com outras coisas também. Ó, a gente vai sair, mas se for para pedir, só pode pedir até tanto, tá? Ou então, eu tenho dinheiro, mas se você for... se a gente for comprar isso, vai faltar. Sabe? Então, a gente vai começando a colocar um monte de crenças limitantes, de escassez, e isso aí chega a ser... causa o efeito que a gente tem hoje em dia, enquanto adultos, da escassez. E isso fica enraizado. Verdade. Aí, como é que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar isso aí. Trabalhar e consertar. Ressignificar. Senão não adianta, não dá jeito. Meninas, se quiserem falar sobre essa questão aí, fiquem à vontade. A mesma coisa também o consumismo. O consumismo que vem o consumismo, né, que vem da nossa parte emocional também, baixa autoestima, então a gente quer se afirmar, se autoafirmar, então a gente quer o quê? Compensar nas coisas, né, nas coisas materiais e tal, compra demais e acaba ficando o quê? Na escassez e na pobreza, gerando o quê? Dívida. Então, em vez de você pegar aquele dinheiro que você tem e multiplicar com a sabedoria, como disse nossa amiga Érica, né? Porque se você tem um pouco de dinheiro, você tem um trabalho, você tem sabedoria, você multiplica ele através do conhecimento. Então, assim, isso também influencia bastante a você continuar nesse ciclo de escassez por conta de querer suprir as emoções com certo tipo de coisas materiais. Você comprando o que não pode, comprando demais, excesso. Então, isso tudo aí também tem muito a ver. Tem que ter. Verdade. Né? Pode falar, Eu Edmara. tinha um bloqueio. Olha, pra mim tá picotando, não sei se é a minha. Não sei se é a Estamos minha chovendo. internet. Estamos chovendo. Ó, vamos lá, eu achei o número 7. Enquanto isso, coloquem os números, tá? Número 7. Dinheiro corrompe as pessoas. Então, Crença limitante. Com crença certeza. limitante, né? Limitante. Então, vamos lá. Dinheiro corrompe as pessoas. Por quê? Aí você se pergunta, o dinheiro, se você ganhasse hoje muito dinheiro, com o fruto do seu trabalho, com esforço e tudo mais, você seria corrompido por pessoas? Quando a gente coloca pra gente, a gente não julga o outro, mas a gente escuta isso sempre, né? Que dinheiro corrompe pessoas. Então, assim, essa é uma crença limitante. Pensa, você seria corrompido? Na verdade, assim, quando ele entra em contato com um tipo de poder que ele não está acostumado, ele só vai aflorar o que já está dentro dele. Então, na verdade, o dinheiro vai ser um gatilho de poder que a gente aprendeu que dinheiro é poder, né? Então, tem essa coisa incutido também. Dinheiro é poder aquisitivo? Mas não dessa forma. O dinheiro seria só um veículo de troca, se fôssemos uma sociedade harmoniosa. Mas como não somos, usamos para manipulação, usamos o dinheiro para mostrar status, mostrar que somos melhores que os outros. Então, na verdade, quando temos virtudes do espírito, o dinheiro nada mais vai ampliar nossas virtudes. E se temos debilidades e sombras, ele vai ampliar também. Entende? Porque a gente vai mostrar o que é. Então, é uma crença limitante. O dinheiro, a energia, ela é positiva se você usar positiva. É só uma ferramenta. E se você usar de forma negativa, ele também vai ser negativo. Na verdade, é a pessoa que está usando a ferramenta, não o dinheiro em si, né? Qual é a raiz? A raiz é o quê? O problema somos nós mesmos, né? As coisas, nossas sombras que nós precisamos melhorar. Então, a gente quer projetar no dinheiro. Não é. Então, a gente tem que olhar mais profundo, como a Edmara falou, na goteira. Né, Edmara? Temos que olhar mais profundamente. Então, o quê? Nossa terapia faz com que vocês olhem
todos nós olhemos profundamente de onde vem aquela crença e possa curar de fato essa questão. E aí você vai ser curado e você vai prosperar. É isso aí. E é um passo de cada vez. Um passo de cada lá vez. na Bíblia. E joga aí os números. Fale, Olha, lá na Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Em alguns lugares, o trecho, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nem todos eles falam a frase completa, só fala o dinheiro é a raiz de todos os males. Só fala essa parte. É a raiz de todos os males. Porém, na Bíblia tem dizendo, o amor ao dinheiro, o amor desenfreado, sabe? Sem pensar no próximo, sem olhar para o próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso influencia. Eu amo dinheiro, mas não do jeito como muitos amam, que esquece de tudo, mata e morre, pô. É diferente. Pois o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É um amor diferente. É a ganância, né? A ganância é diferente. É uma forma diferente. Quem não gosta de dinheiro? Quem não gostaria de ser rico? Aí a gente fala assim, não, eu não gostaria, porque rico não entra no céu. Mais uma crença limitante. O amor ao dinheiro. Exatamente, porque aí corrompe. Porque aí sim corrompe, né? Mas todo mundo, alguém... Você é corrompido? Não, não sou corrompido, porque se eu tenho bondade no meu coração, isso não vai acontecer. Se eu tenho meus princípios, meus valores, também não. Mas continua aqui que eu vou... Essa crença que você falou, que não entra no céu, qual é a relação? O apego. Porque Jesus falou naquela parábola, que a Érica deve saber, porque a Érica é, tipo assim, expert da Bíblia, que é para ele se desfazer de todas as suas riquezas para seguir Jesus. E aquele cara não foi, né? Então, o que acontece? Porque ele tinha amor ao dinheiro. Isso, então, o dinheiro faz com que você não tenha uma conexão mais ampla com o eu verdadeiro, com o eu superior, com o divino, com Deus, com as energias superiores. O apego é uma das sombras da alma. Devemos, de fato, trabalhar, né? O apego, ele faz com que a gente se identifique muito com a matéria, faz com que a gente se identifique muito com tudo isso. Mas, na verdade, quando a gente se desapega daquilo que parece palpável, a gente expande e a gente consegue ver níveis bem maiores da nossa consciência, do nosso potencial. E aí sim a gente consegue acessar a verdadeira riqueza. É uma energia, e essa energia materializada traz verdadeiramente o quê? Abundância, dinheiro mesmo. Você começa a vibrar em outros aspectos, né, da consciência, em que você começa a fazer as conexões corretas, como diz nosso amigo Pablo Massal, onde você consegue fazer os networks corretos, você começa a mudar o mindset, como falou a Érica, você começa a mudar pensamentos, girar chaves, e aí sim você consegue chegar em outro nível. Então, um bloqueio muito importante, apego, que tem a ver com essa crença que você falou, Edmara, sobre não entrar no reino dos céus. Exatamente. E aí o que acontece? Aí o homem que eu tô falando como um todo, ele acaba entrando na autoflagelação, que é o tempo inteiro pensando na escassez e vibrando escassez por vários gatilhos que acontecem durante a vida, tá? E aí é aquela questão que a gente está falando sobre a quebra, né? As crenças limitantes, elas estão muito envolvidas com uma conspiração que é RPR. O que é isso? Religião, política e remédios. E aí, o que acontece? Por isso que nós precisamos ser muito críticos em tudo isso, questionar tudo isso mesmo, sabe? A indústria farmacêutica, por exemplo, é bom para ela tratar esse problema de bloqueio com remedinho. Só que esse remedinho vai ferrar com muita coisa no nosso corpo. É assim que acontece, né? Tem efeito colateral. A religião, muitas vezes,
vai querer que continue com essa crença para levar a pessoa ali na rédea. A política, da mesma forma. E não é a política A, B, C. É você, enquanto ser político também. Né? São, às vezes, crenças limitantes que tá nisso tudo, que se a gente for ler aqui, a gente vai ver que tem crença limitante nesses 3 aspectos que levam com que a gente vá para a escassez. Tá? Porque Uhum. na real, o sistema não quer que você prospere. Quer que você seja a máquina que move a engrenagem. Exatamente. Na real é isso. É a corrida dos ratos. Você tem que ficar abaixo da cadeia. Lá em cima no topo, só quem de verdade, entendeu? A Os grandões minoria. prosperam. A minoria. Por isso, Gente, e essa coisa... Por isso que nas escolas não ensina prosperidade, não ensina finanças, não ensina a prosperar, ensina a ser peão, ensina a ser funcionário, não empreendedor. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. E se a gente não pensar nisso com as crianças, fica complicado, hein? Porque eu tô fazendo isso aqui, ó, para as crianças, para as minhas crianças não ficarem naquilo de robotizados por conta, por exemplo, da internet, sabe? Então, assim, ensinamento a gente tem que dar todo dia com exemplo dentro de casa. Eu já estou ensinando meus filhos a empreender. Eu chego para eles e falo, vem cá, vamos fazer alguma coisa. Outra coisa, o que vocês ganham com isso? Né? Que o meu filho é muito isso. O que eu ganho com isso? Eu governo meu corpo. Eu falei, você governa o seu corpo, você vai ganhar sim com isso. Ah, mas eu não quero fazer, o meu corpo não quer. Ele fala isso. Eu tô cansado, não quer. Então, tudo bem. Então, você não vai ter o celular por 10 minutos. Se você fizer lavar a louça, por exemplo, você vai ter meia hora de celular. É como se fosse uma troca, né? Isso aí é ensinar também a empreender. Tem várias situações que a gente pode... Estímulo. Ele falou que ele quer aprender a fazer trança porque ele quer ganhar dinheiro. Eu falei, bora! Mamãe ensina! Olha que... Ele já sabe alguma coisa, agora é só aprimorar. Fala aí. Olha o que Daniel Underline Xavier falou aqui. Eu trabalhei muito tempo pelo dinheiro. Hoje busco cumprir um propósito com excelência e vejo o dinheiro como consequência desse processo. Verdade. Quando você busca cumprir um propósito, realmente tudo flui. Exatamente. Tudo flui. Porque você acende a paixão, né, do coração. Você faz aquilo com a alma, com a verdadeira energia criativa. E quando você faz um trabalho para sobreviver, não existe paixão. Então não existe energia criativa. E ali você vai sendo minado, frustrado, sua vibração vai caindo cada vez mais, sua motivação vai se perdendo cada vez mais. Por isso é importante de você se questionar e perguntar o que realmente minha alma quer fazer. Isso parece meio assim fantástico, mas é real. É porque a gente não aprende isso. O que eu gosto de fazer, o que me dá prazer. É como a Erika falou, né, que os pássaros não precisam trabalhar, que as flores não precisam ser regadas, né, que Deus dá a roupagem. Verdadeiramente, nós somos como as flores e como os pássaros. A gente deveria voar livremente, deixar a criatividade falar por nós. Só que a máquina não deixa. A máquina tolhe a gente. Porque uma das nossas maiores forças é a força da criatividade, que é uma energia que vem da alma, uma energia primordial. E isso traz prosperidade. Por quê? Porque quando você está alegre, você aumenta a vibração. E quando você aumenta a vibração, seu potencial explode assim, de uma forma tremenda. E é isso que a espiritualidade vem ensinando pra gente, né? A co-criar, a atingir esse potencial, a transbordar pelo coração. Não é mesmo? Não é assim que Pablo Marçal fala, transbordar pelo coração? É exatamente isso que ele quer falar, só que ele fala em parábolas. Porque ele não quer falar como espiritualista, né? Que ele é evangélico. Mas ele fala exatamente isso que a gente aprende na espiritualidade. Transbordar a energia do coração. Na verdade, Alzira, ele fala que ele ele vive o lifestyle, ele é cristão. Ah, cristão. Ele modela Cristo. Cristão. Ele modela bem Cristo. diferente. Ele vive um lifestyle. Ele é cristocêntrico. Ele tá nas bases do evangelho, como a gente também tá modelando a vida de Jesus. Ah, que ótimo. E eu me encontrei, porque eu não me encaixo em lugar nenhum.
E aí, quando eu comecei a ouvir as coisas que ele fala, eu disse, pronto, tá aí. Eu vivo lifestyle. Eu sou cristocêntrica. Eu modelo Jesus. É por isso que eu não me encaixo nos padrões de ficar vivendo debaixo de dogmas. Verdade. Exatamente. E aí a gente vai vendo que essa conspiração RPR que eu falei, religião, política e remédio, né? É uma cereja nefasta. Se a gente for mergulhar e acreditar e não questionar em tudo que a gente escuta, é uma cereja nefasta do bolo, tá? E aí, eu achei muito interessante, eu anotei aqui, ó, para falar direitinho para vocês. Crenças criam paradigmas, e os paradigmas, eles criam hábitos. Os hábitos, eles criam a sintonia. E na sintonia, eles criam prosperidade. O que significa isso? Eu tenho uma crença, essa crença ela vai me limitar. O paradigma. Vamos fazer o contrário. Se eu quebro o paradigma, colocando hábitos diferentes, eu vou entrar em sintonia com o que eu quero. Vamos lá, para a prosperidade. Eu quebro uma crença. Uma crença que eu tinha muito dinheiro é sujo. Então, toda vez que eu pegava em dinheiro, eu lavava a mão, não sei o que lá. E como eu também tenho a formação de enfermeira, a questão de lavar a mão é algo desde a faculdade toda hora, sabe? E aí, para pegar em dinheiro, então, era algo absurdo. Eu não vou dizer para vocês que quando eu vou comer, eu não vou lavar a mão. Mas não é porque eu peguei no dinheiro, é porque tem muitos micróbios ali na mão e eu tenho necessidade de lavar a mão porque eu não quero levar micro-organismos na minha boca, mas não por conta do dinheiro. Eu pego o dinheiro, se eu tiver que abraçar o dinheiro, eu vou fazer isso. Eu falo com o dinheiro. E o dinheiro gosta de carinho. O dinheiro, ele é igual, só é materializado na folha de papel. Porque se ele não tiver um valor ali na folha de papel, ele não é nada. Ele é um papel. Então, a gente dá valor a coisas, né? A gente dá valor ao papel dinheiro. Então, quando meu pai outro dia chegou aqui, eu estava lá, com a maior nota que a gente tem é de R$200, né? Naquele momento eu estava com R$200, eu peguei a nota de R$200 e fiquei, eu te amo, nota de R$200, vai, porque eu vou trocar, eu vou comprar alguma coisa, sendo que assim, volta e traz mais dos seus amiguinhos. Se a gente trata bem o dinheiro vai voltar. Se a gente trata mal, a gente fala palavras amaldiçoando o dinheiro e tudo mais, ele não volta, não. E eu posso falar isso, porque quantas vezes eu tive raiva por ter pouco ou nada e fiz isso. Essa porcaria que eu tenho aqui, que eu não sei o quê, mas era uma porcaria que eu gostaria de estar com esse valor, por exemplo, agora. Então, assim, o dinheiro é como se fosse pessoa, sabe? A gente fala mal e tudo mais, e essa energia que a gente está emanando, a gente afasta. Da mesma forma que quando a gente doa... A energia da ingratidão. A energia da ingratidão, ele tolhe a prosperidade. E a energia da gratidão, que é esse dinheiro. Assim como a energia da caridade. A energia da caridade é o dar e receber. Aí eu falei Isso. Pode falar. Isso mesmo. Tá com atraso, mas pode falar. Tá, desculpa. Tô te ouvindo. Tá, desculpa. Não, vale. Então, e aí o que acontece? O meu pai, eu lembro que ele ficou meio assim, eu falei, tá achando que é ridículo? Eu não tô nem aí pra isso. Eu lembro que naquele mês eu consegui comprar um curso. Isso aí tem uns 2 anos mais ou menos. Eu consegui comprar um curso porque veio mais dinheiro. Eu tive outras fontes de renda naquele momento e que hoje eu sou formada nesse curso. Ou seja, sendo formada nesse curso, até holístico, terapêutico e tal, eu consigo produzir mais com aquilo que também é minha profissão agora. Então, assim, é só a gente estar dando muitos exemplos para mostrar para vocês que é possível, tá? Claro. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante, e isso eu descobri lá atrás, eu precisava naquele momento economizar muito, porque eu não tinha, é uma coisa que ainda me dói, mas menos assim do que antes.
Naquele momento, naquele mês, eu não tinha mesmo nada. Eu peguei meus filhos e levei para casa do pai e falei, vai ficar aí. Com todo, né? Vocês vão precisar ficar ali porque eu estou à base de pão. Não passei fome, tinha sempre alguma coisa para comer, mas já tive numa condição bem esquisita. E eu não queria que meus filhos passassem por isso. E aí, o que aconteceu? Eu começava a ir no mercado e aí eu trazia tudo que era mais barato. A maionese mais barata, porque eu queria fazer um patezinho às vezes para colocar no pão. Então, tudo mais barato. O sabonete mais barato, tudo mais barato. E aí, uma pessoa que eu sempre escutei, se eu não me engano, foi a Elaine Orives que falou isso. E ela falava isso, se você não tem, você também não precisa pegar e economizar centavos, que se você abre uma gaveta, você acaba achando esses centavos. Não economiza centavos. Você pode comprar o que está entre o mais barato e o mais caro. Que aí o seu cérebro vai entender que você teve uma qualidade naquilo que você comprou. E é como se você estivesse se dando a possibilidade de ter alguma coisa com uma qualidade melhor. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu economizava o quê? 30 centavos, quase centavos, e eu comecei a me sentir mais rica. E isso chama dinheiro. No outro mês, eu peguei e falei, podem vir, porque eu já estou conseguindo controlar essa questão financeira. Então, o negócio é sério. O negócio é sério. Eu comecei a me sentir mais rica. Hoje, eu não vou falar a marca da maionese, mas assim, eu comprei uma maionese que eu não conseguia. Eu falei da maionese por causa disso. A minha filha fala, essa não, né? Quando a gente vai no mercado. Eu não compro a mais cara, não. Mas eu compro a intermediária. E a outra eu não conseguia consumir. É muito bacana quando a gente entende que a gente tem possibilidade de ter qualidade naquilo que a gente muda do hábito, sabe? E por que isso acontece? E por que isso acontece? Porque o universo, o universo não entende a linguagem falada, ele entende vibração. Então, quando você vibra a escassez, comprando sempre mais barato, trazendo comidas sem qualidade para você, o universo entende assim, ó, ela está fazendo aquilo, então vou dar mais do mesmo para ela. Porque a linguagem do universo é vibração. Então, quando você vibra, eu estou comprando o melhor para mim, eu estou me dando algo de qualidade, eu estou cuidando de mim, o universo entende sua frequência, né? E traz mais daquilo para você. É a lei da vibração, né? Você vibra, emite para o universo e ele traz de volta aquilo que você está vibrando em dobro. Essa é a parte por trás, né, do controle dos pensamentos, de atitudes e das emoções. Essa é a lei da cocriação. Olha, logo quando eu comecei a estudar mais sobre vibração, sobre leis universais, aí eu pensava assim, eu tenho, eu sou, eu posso. Aí o cérebro, tem o quê, mina? Pode o quê? Tem o quê? Só que eu entendi que eu tenho, eu posso, eu sou. E tem um trecho na Bíblia, que eu estava tentando buscar aqui, que fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, acha. Entendeu? Então eu tô nessa. Exatamente. Eu tô buscando. O universo é mental, tudo é vibração. Aqui em casa, demorou um pouquinho para meu esposo entender, mas ele já entendeu que o universo é mental, que tudo é mentalismo. Quando a gente está para receber alguma quantia, ele não diz eu não tenho, ele não diz o não. Ele vai chegar. Agora não está aqui não, mas vai chegar. É mais ou menos assim. A gente criou uma maneira aqui de não falar que não tem, que tá chegando. Tá no banco quântico, outro né? Dia minha mãe se acabou... exatamente. Outro dia minha mãe se acabou dando risada, porque ela falou, eu não sou rica, eu nunca mais diga isso, só você é rica assim, nós somos ricos. Ainda não chegou na mão, mas vai chegar. O potencial tá lá, só precisa ser materializado através da criatividade.
É Você, verdade. Exatamente. Temos você que ser permitir, produtivos. você permitir que o dinheiro entre na sua vida de várias formas. Ó, tem tantas pessoas que são talentosas, ó, sabem fazer crochê, sabem falar, sabem ensinar alguma coisa, sabem cozinhar. E às vezes elas não dão a devida atenção àquele talento que poderia gerar. Então, Porque tudo começa de um início. Aí ela abre, vende um bolo, daqui a pouco abre uma padaria, daqui a pouco tem um monte de franquia. É assim que tudo começa, né? E a gente esquece que o dinheiro é só uma representação dos serviços, dos talentos da gente. Não é mesmo? Ele só existe o dinheiro para facilitar a troca. Porque às vezes uma pessoa que precisava de sal não queria trocar por leite. Uma pessoa que queria uma carne de vaca não queria trocar pelo sal e tinha que fazer aquela tritroca, trocar com 4 pessoas para trocar com outro depois. Então o dinheiro só veio facilitar a questão da troca. Então a gente precisa atentar para nossos talentos também. O que você tem de talento hoje aí, que você pode usar para o seu benefício? Porque tem gente que diz, eu não sei fazer nada. Isso não existe, você não saber fazer nada. Você é um ser criativo. Exato. Você precisa encontrar o seu talento. Você precisa encontrar suas potencialidades. Aquilo que você é bom de fazer pode retornar em formas de dinheiro, sim, de prosperidade e de bênçãos. sim. 85% dos resultados das pessoas depende de quais pessoas que ela anda. Com quem elas andam. 85% dos resultados. Depende do meio. Exatamente. Por isso a importância assim, das conexões. Não é Nós isso? somos network, a né? soma das 5 pessoas que a gente mais tem contato. E eu estou muito feliz Exato. por ter contato com a Érica e com a Alzira, porque eu tenho... Eu também! Vocês fazem parte das 5 pessoas que eu mais convivo. Mesmo Olha, na distância. O Diogo escreveu, eu não sei fazer nada. Sabe digitar. Você digitou, eu não sei fazer nada. Você sabe digitar. Você é um ótimo espectador. Você pode ser muito observador, pode ser um bom ouvinte, pode trabalhar com o quê? Com terapias, pode trabalhar... Digitação. Vou digitar aqui, eu não sei nada. Uhum. Oxe, já peguei mais de 3 profissões pra você. Pode ser o coach, pode ser psicólogo, pode ser tanta coisa. Fora que a gente ainda não sabe dele, né? Pois é. Compre nossa mentoria que em 5 minutos a gente já te dá 10 profissões pra você enriquecer. Não é, Edmara? É verdade. Ó, Eu gente, tenho... a Érica tem fala do seu e-book justamente sobre isso. 50 maneiras de renda extra. E aí? Aí não tenho o que falar. Essa é poderosa. Gente, a gente tá tendo autonomia. A gente está tendo autonomia, a gente está tendo autoridade com isso, porque a gente passou por isso. Exatamente. Escassez passa longe daqui agora. Aqui é só prosperidade, abundância, dinheiro que vem de todo lugar. É uma maravilha. Dinheiro inesperado. Dinheiro inesperado. Oxente. Vamos lá. É o mantra. O universo manda mais que tá pouco. Manda mais que tá pouco. Exatamente. É o mantra nosso, o dinheiro gente. vem a mim. Escreve aí, o mantra. O universo manda mais que tá pouco. Exatamente. É o mantra que eu costumo falar aqui em casa. O dinheiro vem a mim com facilidade. Eu sou fonte de abundância. Fujo das crenças limitantes. Olha, que mantra maravilhoso. Isso. Da dificuldade. Surfo na onda da prosperidade. Vixe, agora fugiu da cabeça, mas daqui a pouco volta. Tem um mantrazinho. Olha só. Tem uma coisa que você pode fazer, tio Hugo. Você pode pegar, que nem as outras pessoas que estão aqui, pegar ali o aviãozinho e você sabe fazer isso, né? Eu não sabia, tá? Eu aprendi isso. Clicar ali no aviãozinho e passar para outras pessoas. Dar o like pra gente, porque aí o Instagram ele entende que a aula está sendo legal e vai passar para outras pessoas. Ou então para pessoas que estão precisando nesse momento. Porque um dia a gente aqui acessou a aula de alguém que falou sobre isso e agora a gente está fazendo. Então agora a gente está podendo rir, brincar e tudo mais, mas a gente já chorou muito. A gente já chorou muito porque a gente tem
outras pessoas que ao nosso redor que precisam da gente, principalmente financeiramente. Então, assim, é isso, sabe? Vou falar muito não, porque senão a gente vai na parte da cebola que ainda não foi descascada. Vamos lá, gente. E aí, deixa eu falar um negócio interessante para vocês. A questão, quando a gente a gente faz essa mudança de hábito, que a gente compra o intermediário, vamos dizer assim, o intermediário, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem escrever, tudo bem, mas se não quiserem, reflitam. Olha aqui. Vocês estão pensando, a gente, como eu, tá? Pensava em economizar às vezes centavos. O que você ganha com isso? O que você perde com isso? Tá? Pensa nisso. E aí, vamos lá. Se eu pego e compro um intermediário, ou então eu compro uma coisa boa, que as pessoas vão ver, tá? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Eu vou falar isso para vocês. Eu vou dar um exemplo mais palpável. Eu tenho um carro. Esse carro está todo ferrado. Aí, o que acontece? Eu não quero trocar esse carro, mas todo mundo me julga pelo carro. Essa é a minha segunda fase, hein? Vai acontecer isso daqui a pouco tempo. Podem escrever isso aí. E aí, o que acontece? Se eu tô com o carro do jeito que eu tô, um monte de gente já falou um monte de coisa, porque meu carro tá todo ferrado. Se eu compro um carro novo, olha quantas pessoas que eu vou estar acionando, de repente, por conta daquilo que eu tenho. De um carro novo, o network que eu vou estar fazendo para comprar esse carro, para obter o bem. E não é só o carro, não. Eu estou falando de qualquer coisa, tá? Quer ver uma coisa que... Eu vou colocar para uma coisa mais palpável, porque isso ainda está lá no banco quântico. Óculos. Eu tinha um óculos, antes de usar esse óculos aqui, que ele era ao contrário. Essa parte daqui de cima era como se fosse a parte de baixo. Era o óculos mais diferente do mundo. Um monte de gente vinha para perguntar onde eu comprei aquele óculos, para falar que era legal, para dizer que ficava bem no estilo do meu rosto. Eu conversei com um monte de gente, eu tive um monte de network ali. E outra coisa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu ia entrar em contato com o fornecedor daquele óculos para justamente passar aquele óculos e vender. Por quê? Porque muita gente perguntou para mim, onde é que você comprou que eram igual? Então, se eu tivesse com um óculos desse na mão, eu teria vendido muito óculos. Sabe? Então, a gente pergunta para a gente mesmo o seguinte, se eu não estou adquirindo um tal produto, o que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? E muitas vezes você deixa de ganhar coisas maravilhosas porque você não fez um certo investimento. Eu não estou dizendo de ostentação, tá? Do sextou. Fala. Gente, eu lembrei o mantra, anotei. O mantra que eu faço, anotei para não esquecer. É assim, ó. O dinheiro vem a mim com facilidade. Eu sou fonte de abundância. Surfo na onda da prosperidade. Fujo e desfaço as crenças que vêm da infância. Essa é assim que eu faço. Maravilhosa essa daí, viu? Essa aí é para trabalhar profundamente. E também, gente, tem um tipo de autossabotagem. Vamos escrever e colocar nas nossas redes, né? Já escreve aí nos comentários, viu, Érica? Para o pessoal escrever e já usar como treinamento. Tem pessoas que têm condições, né, de promover algo bom para a sua vida e por medo de faltar, ela não promove aquela qualidade de vida para ela. Ela não pode faltar no futuro. Então ela sai do presente e já vai projetando uma escassez no futuro. E o que é que vai vir para ela? Vai vir aquela escassez, porque ela já está projetando aquilo para ela. Então, se hoje você pode te dar, né, um tipo de qualidade de vida, você dá dentro da medida do possível, não na ostentação, porque também não é legal, né? Você ser um consumista e tal. Tem toda essa questão. Exatamente. Você fica no caminho do meio, porque riqueza atrai riqueza, né? É como aquela parábola, quem tem será dado e tal, né? Porque você tá vibrando que tem, né? Não adianta você ter e vibrar a escassez. Porque você só vai atrair isso pra você. Então, você tem, né? Dê essa qualidade, essa felicidade pra você. Vibre
vibre aquela prosperidade, vai vir muito mais para você também. Então tem essa autossabotagem também, que você pode até ter, mas você tem medo de perder. Então isso não é legal. É, Não é mesmo? verdade. Disse tudo, disse tudo. E falando nisso, você falou sobre o passado, né? Passado, presente e futuro. Vamos entrar nessa parte que é importante? O passado, às vezes, tem duas coisas que acontecem que quebram com a nossa prosperidade. Na questão do passado, tá? Ou você teve muita coisa no passado, você teve glórias, tipo, eu tive um passado que estava com muita grana. Aí você pensa assim, poxa, eu tive isso, eu não tenho isso. E tem uma outra situação que, assim, eu fiz muita besteira no passado. Aí fica vivendo no passado com as besteiras que fez no passado. Tá? E o passado, ele serve pra gente como biblioteca. A gente só precisa ir até lá, ler o que a gente fez, entender se é para fazer de novo ou se é para deixar ele lá, guardadinho. Tá? Porque a gente nunca perde. A gente sempre ganha o aprendizado. Se você não perdeu, você não ganhou em riqueza, você está ganhando como aprendizado. E é legal que a gente fique 10% só no passado. Tá? Vamos lá para o futuro? Porque o passado, ele cria depressão. Se você pensa muito no que você fez de errado, o que você tinha muito, vai entrar numa depressão. Quando você pensa no futuro, você já tem a outra situação, ansiedade. O futuro é o laboratório, é onde você vai, você pensa e visualiza o que você quer ter, o que pode acontecer, você dá importância lá para as 20%, mais ou menos, do seu tempo para isso. Só que o que acontece? Você precisa viver no presente. Por quê? Porque no presente, por mais estresse que possa acontecer, né? Porque o presente é aquela coisa a Erika estava falando, do tempo. Né? A gente está sem tempo, aí dá algum estresse, mas você está fazendo, você está tendo ação. Então, o que acontece? O presente, ele é um campo. Tem alguém que está com interferência no microfone, gente. Só dá uma olhadinha aí. O presente, ele é um estresse, né? Mas é aquela coisa de constância, e é um campo onde a gente está plantando. E aí a gente planta para aí sim colher no futuro. É o que está acontecendo no agora. E é onde a gente precisa dar atenção, que é os 70% de importância. Se vocês puderem anotar isso, gravar isso, 70% de importância no presente, 10% no passado, 20% no futuro. E o presente, olha que ainda é mais restrito o negócio. No presente, não é o hoje. O hoje, a gente tem 24 horas, né? Que horas tem? 21. 21 horas do dia já passaram. Já é passado. O que importa é o agora. É o que está fazendo agora. O que está acontecendo? Se vocês vieram para a live, vocês vieram pensando, vou ter uma mudança, eu preciso aprender alguma coisa. Nem que sejam 30 segundos só que vocês estejam escutando. Vocês estão tendo uma ação para o futuro. Mas é o agora. É para fazer agora. Então agora é a hora de refletir, agora é a hora de plantar. O Diego fez isso quando ele falou que ele não faz nada. Ele teve uma ação. E aí ele teve em contrapartida... É Diogo, né? Desculpa. Ele teve em contrapartida um monte de coisas que ele pode fazer. Sabe? Então, assim, é importante a gente perceber isso. Meninas, me interrompam, tá? Se precisar. É importante a gente... porque muita gente está vivendo com salário. Oi? Chegou aí a mensagem? Minha internet está atrasando um pouco aqui. Dila? Oi? Chegou aí a mensagem? Não. Oi, podem falar. Eu estou com um atraso aqui. Eu coloquei a mensagem. Já deu nossa hora aí, foi, Érica? Então... A mensagem, o mantra... Vocês estão me escutando, gente? Sim, estamos escutando a Edmara. Não chegou, não. Eu vou continuar então, chegou, tá? A falar. Chegou Aqui sim. no chat. Aqui no chat do... Chegou sim.
Porque pra mim aqui não apareceu Chegou sim. o mantra. Ah, obrigada, Daniel. Ele disse que chegou, eu tava preocupada. Tá, eu acho que pra mim aqui... Edmar, a gente tá te ouvindo. Ai, que bom. Restabeleceu pra mim. Eu tava vendo vocês rodando aqui. Então, o que... E a gente vendo você rodando. É o quê? E a gente vendo você rodando. Ai, meu Deus, é bom que a gente tá em movimento. Vamos lá. E aí, o que que acontece? A gente, às vezes, está vivendo com salário, né? O salário, gente, ele é uma ajuda de custo. O que que ele é? Uma ajuda para você subir para o próximo nível. O salário, ele é momentâneo. Você pensa no que você quer fazer, naquilo que realmente no seu coração pede, e aí você vai pegar esse salário que você tá trabalhando e tudo mais para abrir algo melhor para você. Por que que você pode trabalhar, por exemplo, dentro de um hospital, se você pode ser o dono do hospital? Sabe? É meio Verdade. que isso. Você não precisa trabalhar para o outro se você pode ter a possibilidade, se você quiser, nada contra trabalhar para os outros, mas é essa questão. Ou então, fazer que nem eu estou fazendo. O salário, ele está servindo exatamente como ajuda para que eu alcance aquilo que eu quero, porque eu quero fazer a transição de carreira. Então, eu já comecei? Já comecei. Só que eu quero me firmar naquilo que eu amo. Hoje em dia, fazer. Porque eu amo o que eu faço? Amo. Só que, assim, a gente acaba um ciclo e entra em outro, né? O meu ciclo agora é esse. De estar falando, de estar transbordando. Na verdade, eu já fazia isso, assim, com os pacientes, né? Porque, para quem não sabe, eu sou enfermeira também. Então, assim, eu fazia isso com os pacientes. E todo mundo falava isso, sabe? As pessoas notavam isso. Eu sabia que tinha isso dentro de mim, mas eu não queria acreditar. E hoje... justamente por todos esses movimentos que a gente está fazendo, a gente está conseguindo, eu estou conseguindo me descobrir, redescobrir com outras coisas para acrescentar ainda mais na minha vida e na vida de outras pessoas. Fala. Exatamente. E na mentoria também, né? A gente tem toda uma fórmula de como você pegar esse dinheiro que você acha que não consegue fazer muita coisa e aos poucos ir transformando ele e abrangendo, né? Para que você possa transformar a sua realidade. É basicamente isso. Eu vou me despedir, viu, pessoal? Vou deixar vocês duas aí. Já deu meu horário. Um grande beijo. Beleza. Fica com Até Deus. a próxima. Valeu pela colaboração. Tchau, meninas. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau. Então, gente, já tá, a hora tá adiantada. A gente só vai falar mais algumas coisinhas aqui e já vai estar fechando também, tá? No domingo, antes de qualquer coisa, no domingo, nós vamos ter um aulão do resumo de tudo que a gente falou essa semana, tá? E esse aulão tá sendo bem legal, porque a gente vai estar falando também a respeito disso. A gente vai dar mais foco nesse aulão na questão da espiritualidade, porque muita gente veio falar com a gente sobre a questão da espiritualidade e a autossabotagem e essa questão financeira, tá bom? Que as pessoas estão pedindo, estão falando, estão perguntando. Ah, e outra coisa que a gente não conseguiu falar e abordar tanto é a questão, tudo isso, toda essa autossabotagem com a saúde. No domingo a gente vai estar falando principalmente disso, porque tudo que está acontecendo, quando a gente se autossabota, a gente pega essa energia e joga no nosso corpo e transforma em doença. Tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, no domingo. Quem quiser entrar nessa aula de domingo, a gente está com o link na bio. Tem o grupo do WhatsApp, que é só entrar lá que a gente vai começar a mandar o link, né, da aula e tudo mais, tá? É só para falar isso para vocês, porque senão a gente acaba esquecendo. A gente fala aqui e esquece de falar que tem essa comunicação com a gente. É muita coisa. É. Obrigada, Marcel. Marcília, né? Marcila. Marcila, obrigada. Muito bom, Marcila. Então, gente, vamos lá. A gente falei do salário. Ressignificar, tá? Todo resultado, ele tem uma cura. Sendo ele ganho ou aprendizado, a gente sempre tem uma cura energética, sempre a gente tem uma cura espiritual, enfim, tá? Sempre tem uma cura. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida por causa da hora.
a diferença de ambição e ganância. Ambição, trocar pessoas por coisas. Então, uma pessoa ambiciosa, ele vai pegar e vai trocar o amor dos filhos, o amor da esposa, do marido, os amigos por coisas. E a ganância é trocar tudo por coisas. Então, assim, é quanto mais quero, mais tenho e não dou importância para gente, tá? E isso eu achei importante trazer, porque eu tive um diálogo com um colega que ele perguntou isso para mim. Ele falou, você vai falar sobre dinheiro por quê? Aí eu falei, porque é importante, é energia. Ele falou, você é ambiciosa? Eu falei, não. Aí ele falou, você é gananciosa? Eu falei, não. Aí ele, mas rico, quem é rico, como é que ele falou? Quem é rico, muitas vezes faz maldade com pessoas. Aí eu falei assim, tem razão, tem gente que faz sim. Só que, aí eu fiz a pergunta, quando a gente não sabe, gente, ou quando a gente está numa sinuca de bico, ou você sabe que a pessoa não vai entender você, façam perguntas. Aí eu fiz a pergunta para ele. Então, se você ganhar muito dinheiro agora, o que você vai fazer? Você vai fazer maldade com as pessoas? Aí ele falou assim, não, eu vou abençoar pessoas. Aí ele falou assim pra mim, não, aí eu falei assim, como é que você vai abençoar pessoas? Você vai me abençoar? Aí ele falou, gostaria de te abençoar. E falou algumas coisas. Eu falei, isso não é a bênção. Você não precisa me dar dinheiro. Na verdade, a gente não tem que dar dinheiro para ninguém. O que a gente precisa fazer? É troca energética, gente. Dinheiro é troca energética. A gente vai falar de uma live em algum momento falando sobre isso. Quando a gente dá alguma coisa para outra pessoa, a outra pessoa vai ficar para sempre pensando em devolver. Então, a energia da escassez também está aí. Se eu recebi alguma coisa e não dei alguma coisa energeticamente para outra pessoa, uma troca justa, a outra pessoa vai ficar pensando que está me devendo. E a energia é essa. Olha, tem pessoas que a minha terapia, o que eu faço? Eu não tenho valor para pagar a tua terapia. Não tem problema. O que você pode me oferecer? Você precisa me oferecer alguma coisa em troca. Por quê? Porque é energia. Eu vou te dar um incenso. Tudo bem. É isso que você pode agora? Não tem problema, não. Eu tenho uma amiga que ela faz a terapia comigo. E aí, todas as vezes a gente estava fazendo e tal, quantas vezes ela estava precisando, eu falei, não, vou fazer. Aí, o que aconteceu? Olha que lindo. Ela pegou, me indicou 2 pessoas, ela prosperou. E aí, quando ela me indicou 2 pessoas, as pessoas deram dinheiro para ela e ela veio para depositar para mim. Aí, o que ela fez? Ela depositou o valor de 3 terapias. Aí eu falei para ela, não, tá errado. Você vai querer fazer terapia também? É isso? Aí ela falou, não. Você prosperou tanto na minha vida que esse valor é por gratidão. Das vezes que você fez, foi muito lindo, muito lindo. Das vezes que você fez e eu não tive oportunidade de fazer essa troca justa. Gente, eu chorava tanto, porque assim, eu não imaginava e foi no momento que eu estava precisando. Sabe? Então, assim, eu olhei aquilo, eu lembro que eu peguei o dinheiro, eu fui fazer compras, que eu não estava bem ainda. E outra coisa que é importante, não é porque você não está bem financeiramente ou não está feliz que você não pode prosperar e dar abundância para outra pessoa. Muito pelo contrário. Na questão espiritual, por exemplo, teve uma situação que eu estava muito mal. E aí, o que aconteceu? Eu consegui mandar luz justamente para uma pessoa que estava precisando naquele momento e que eu não tinha nem tanta afinidade assim, sabe? Então, assim, a gente pode dar sim. O que a gente pode dar? O que o nosso coração está cheio. Se eu tenho amor no coração, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho amor no coração. Eu vou dar amor. E o amor vai transformar, vai construir sim a vida daquela pessoa. Você vai falar alguma coisa, Érica? Fala. Tava lembrando aqui da época da escassez. Né? Tava lembrando da época da escassez. Como a nossa mente nos sabota. Aí quando a gente vira a chave, tudo muda. Sim. Tudo. Dá até aquela... A gente engole seco, né? Porque, eu sinto emoção falando disso.
Porque o que sai do meu coração é o que eu desejo que cada um que está aqui tenha. Exatamente. Essa paz de espírito que a gente está tendo, porque a gente sabe que um dia vai ter muito e a gente vai abençoar sim a vida das outras pessoas. Sim. Gente, eu sou, pela análise corporal, eu tenho um traço de caráter, que eu também sou analista corporal, que é a oralidade. Então, a oralidade vem com choro muitas vezes, mas é algo bom, tá? Não é choro de tristeza, Com não. certeza. E o oral chora. É justamente a fase da amamentação, do bebezão. É a hora onde a gente quer colo, quer abraço. Isso, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Na nossa mentoria, que a gente já está montando isso aí, que as pessoas também já estão pedindo. E a gente vai falar um pouquinho dos traços de caráter, porque se a gente conhece o traço de caráter, a gente conhece como é que está a nossa mente. E a minha mente hoje está maravilhosa, porque a oralidade, ela precisa disso, precisa falar, ser escutada, sabe? Ser abraçada, e é isso que eu estou sentindo aqui hoje, uma energia maravilhosa e de abraço. E vem algo do coração. Vem algo do coração, vem algo do fundo da alma. Realmente é bonito, é lindo, é simples, porém verdadeiro. É isso. Sabe? É verdadeiro. Então, quando... É o que Deus quer, né? Um coração puro, sincero e verdadeiro. E essa emoção, eu fiquei me controlando aqui para não chorar, porque eu também choro demais. Você é mais esquizoide, você vai mais pra cabeça. Você chora, mas chora na cabeça. Eu choro no transbordar pelo olho. Eu fiquei aqui me controlando. Eu vou chorar. Porque realmente é algo que vem do coração, que vem da alma. Quando a gente faz, quando a gente já passou pelo processo, a gente sente uma necessidade gigantesca de que as pessoas entendam como é que funciona o nosso cérebro, como funciona o nosso subconsciente. Que tudo está na nossa mente. Tudo está na nossa mente. A gente mudando a nossa mentalidade, mudando o mindset, tudo muda. Eu fico aqui me controlando, viu? E muda mesmo. A gente consegue mudar o ambiente, a gente consegue mudar pessoas. Tem pessoas que hoje em dia eu estou me conectando, que eu não iria me conectar se eu não tivesse o que a gente chama de network, que é comunicação com as pessoas. E da forma, que nem a Érica está falando, da forma mais tranquila e humilde. Sabe como? Servindo. Quando a gente está servindo, a gente está ganhando tanta energia gostosa e poderosa que vale muito mais do que você está ganhando. Quando a gente está doando, é muito mais gostoso. Atitudes geram oportunidades. Vamos anotar isso aí, ó. Atitudes, eu vou anotar. Atitudes geram oportunidades. Porque o network não é sobre dinheiro. Eu vou bem fazer uma arte e vou colocar essa frase. E vou colocar lá, Érica Fiuza. Olha, a conexão entre pessoas, a gente conectar com novas pessoas, não é só sobre o dinheiro. Porque se for só sobre o dinheiro, não vai funcionar, não vai fluir algo bom, sabe? Algo que vai realmente frutificar. Mas quando a gente faz um network, que a gente faz essa conexão, e a gente sente que está fluindo, é algo maravilhoso. Exato. Tudo flui. Ó, a Marcília falou o seguinte, eu achava que era ambiciosa, mas não troco nada por coisas, não. Pois é, a gente às vezes confunde, né? Ter uma certa ambição não faz mal se você sabe dosar as coisas, sabe? O negócio... Você ter ambição é você lutar pelos seus ideais. Você só lutar não pelo pode. que você deseja. Pois é, só não pode. O lance é a régua. A gente sempre vai falar sobre isso. A régua é o positivo e o negativo, mais e o menos. Vamos pensar na temperatura? Existe o quente e o frio, né? Mas tudo é temperatura. O que é o frio? É a falta do calor. O que é sombra? É a falta de luz. Então, se a gente for parar para pensar assim, a gente vai entender que você não pode... Tá, tem gente que faz voto de pobreza, mas para essa pessoa fazer voto de pobreza, alguns santos já fizeram e tal, né? Ele compensa com alguma outra coisa.
É bom, é ruim? Depende da pessoa e de como ela está agindo, tá? De como ela, o que ela está recebendo. Mas dá para fazer, dá para ser, sim, rico, milionário, tudo mais, e abençoar. E se abençoar, dá sim, dá sim. E nós somos as futuras milionárias, tá? Tá no banco quântico. E aí, vamos lá. A Cíntia falou que é muita informação boa. E a gente gosta de Já falar saquei isso. do futuro. A gente Já gosta muito saquei de do falar. futuro. Porque a gente tem essa energia e a gente sabe que vai chegar lá, sabe? Tava guardado. Gente, estava muito reprimido isso. Muito reprimido. Tava. A gente não usava as nossas técnicas. A questão da oralidade, por exemplo, eu não chorava na frente de ninguém, eu tinha vergonha de chorar, eu reprimia o meu choro. E aí eu ficava mal, eu ficava na dor. Sabe qual é a dor do oral? Abandono. Então eu me sentia abandonada o tempo inteiro. E se você se sente abandonada, é um ciclo vicioso. Você se sente abandonada em uma coisa, você acaba se sentindo abandonada em tudo. Vamos lá, que a Lara tá indo, né? Tá. Ó, quando a informação é boa, a gente vai ficando, né? Vamos lá, quem tem culpa não prospera, tá? Então isso aí é uma informação importante, a gente pode falar isso em outro momento. O nosso corpo, ele sempre quer prazer, ele quer recompensa imediata. Isso também é muito importante a gente falar. Às vezes a gente quer uma coisa para ontem e, na verdade, a gente precisa estar fazendo um planejamento. Dependendo da pessoa, por exemplo, a Érica, ela guarda tudo na cabeça. Eu preciso planejar e eu falo para elas, meninas, eu preciso do roteiro, eu preciso do roteiro. Ó, eu tenho aqui um monte de coisa escrita, porque eu preciso do roteiro. Elas não precisam. Eu preciso. Fala, Érica. Eu acabo me atrapalhando se eu anotar muita coisa. Eu anoto pra mim, pro dia a dia, mas, tipo, pra falar, eu acabo não anotando porque me atrapalha. Ó, hoje, a nossa mentoria que a gente assiste do nosso mentor, o que acontece? O meu cérebro tava querendo me sabotar. E aí, deu 4h20 da manhã, o celular despertou. Meu cérebro, meu subconsciente, eu estava falando comigo mesma. Levante, já tá na hora, não durma, acorde. E o corpo querendo continuar na cama. Porque essa luta vai continuar até a gente morrer. Se a gente der lugar, a gente vai se auto-sabotar o tempo todo. O tempo todo a gente vai se auto-sabotar se a gente deixar. E aí o que foi que aconteceu? Eu levantei. Eu controlei o meu corpo. Meu cérebro, a minha parte que já está treinada, que a gente treina ele todo dia, todo minuto. Levante, tá na hora. Levantei. E levantei da cama, porque se ficar na cama, dorme. O sono, ele é ladrão. Ele acaba que você dorme mesmo. Porque levantei, fui assistir a mentoria. 4h59 da manhã. Isso que eu ia falar. Uma coisa importante para quem quer prosperar, tá? Acorda cedo. Todo mundo que a gente está modelando, que é milionário, acorda antes das 5 horas da manhã. Sabe por quê? Tem motivo. Primeiro, a energia. Sol. Energia. A gente põe pressão no sol. A gente começa a trabalhar com a energia do sol. Outra coisa, a gente ganha aí pelo menos umas 3 horas. Se a gente acorda, vamos lá, 5 horas. A gente ganha 3 horas mais ou menos de relógio produzindo o que as outras pessoas começam a acordar e se comunicarem às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, eu e a Érica hoje, por exemplo, a gente assistiu a mentoria 4h59. Na segunda-feira é 4h52 da manhã, tá? Mas hoje, 4h59. Depois a gente pulou para outra live importante. A gente estudou algumas coisas, porque, tipo assim, a Érica tem as coisas da cabeça, mas eu preciso rever algumas coisas, entendeu? Para estar falando e me sentir segura em falar. Eu tive outras questões também de tratamento e tudo mais. Cuidei dos meus filhos, fiz almoço, fiz tudo e percebi que estava ali, ó, já tinha evoluído bastante. 8 horas da manhã, eu já estava falando com um monte de gente. E vou falar uma coisa para vocês, vou sair daqui e eu estou devendo uma... Ai, meu Deus.
meditação que eu prometi para uma amiga maravilhosa, uma meditação para ela dormir mais tranquila. E ainda vou responder mais umas outras pessoas para conseguir dormir. E amanhã, 4h59, eu tô acordando. Amanhã é sábado, não vai ter essa live, se eu não me engano, não vai ter, do 4h59. Não, mas o nosso relógio... Porém, o nosso reloginho já tá no cronograma. É isso. Então, vamos lá. Ó, gente, eu tinha aqui mais 2 folhas para falar, não vou fazer isso. Eu vou agora lá pro final, porque eu tô vendo que são 9h37 e tá tudo bem. Isso. Só que eu quero jogar algumas coisas aqui para vocês, tá? Se joga aí. Vamos lá. Código Grabovoi. Ele é energia em forma de números. Tem um número poderoso que fala sobre ganhos financeiros inesperados. O código é 520. Não é para falar 520, é para falar 520. 520. Energia dos números, essa energia dos números faladas juntas, elas promovem energeticamente ganhos financeiros inesperados. É o que está acontecendo com a gente. 520. 20. Anotem isso. Escrevam. Assim que vocês lembrou da parte financeira, 520. Outra coisa, exercício. Mudar o drive mental. A gente precisa ter... O cérebro gosta de hábitos. Então, que a gente tenha hábitos maravilhosos. Tá? Então, que a gente tenha hábitos bons. Por exemplo, se eu tenho um hábito que não é bom, que eu não tô fazendo nada, né? Eu fico jogada no sofá. Então, eu posso trocar esse hábito por uma caminhada, tá? E aí isso a gente vai criando hábitos. Hábitos bons também. A alimentação. Então, a gente vai fazendo isso. E com o dinheiro, a Érica falou já uma coisa. Não fala não, fala, meu dinheiro está no banco quântico. Pronto, você já jogou para o cérebro que está no banco quântico e ele entende que um dia você vai acessar, que seja o mais fácil, mais rápido possível. Outra coisa, escreva para você aí que está assistindo sobre algumas coisas. Isso é bem importante porque tem crenças limitantes sobre isso aqui que a gente vai falar. Dinheiro. O nome do código. Oi? Repete o nome do Grabovoi. código. Eu vou escrever para vocês porque é diferente, né? Isso aí. É isso aí. A Dila colocou. Vamos lá, gente. Algumas coisas, se vocês puderem anotar e perceberem o que vocês sentem quando escutam essas palavras e depois ressignificar, é muito importante. Vamos lá. Dinheiro. O que você sente? Se vocês quiserem colocar aqui o que vocês sentem quando a gente fala dinheiro, por exemplo, eu sinto dor, eu sinto tristeza, eu sinto alegria. Então, o que você sente quando fala dinheiro? Se for alguma coisa muito ruim, começa a pensar o outro lado da moeda. Aí você começa a fazer a outra situação, sabe? Por exemplo, causador. Aí você começa a pensar assim, se eu tivesse muito dinheiro, o que aconteceria? A viagem, a abençoar outras pessoas, dinheiro abençoado. Então eu vou colocar ele como dinheiro abençoado, tá? Outra situação, principalmente para quem é religioso, igreja, ou templo, ou centro, você escreve e vê o que vem de sentimento, faz a mesma coisa, ressignifica. Filhos. Quem tem filho, a mesma situação. E sempre colocando coisas abençoadas. Se vê a coisa que não é legal, começa a colocar coisas abençoadas com esses nomes, tá? Que aí a gente já começa a mudar aí a mente. Quem tem empresa ou quer abrir uma empresa, o que vem no seu coração? Tempo. Eu tenho que trabalhar essa parte do tempo. Que tempo ainda me causa, né? E aí, por exemplo, em mim, logo vem estresse, porque eu estou vivendo no agora, mas eu estou vivendo no agora freneticamente. Então, o que eu já vou colocar aqui? Tempo. Eu vou colocar aqui, suave. Tempo suave. Tempo de colheita, sabe? Então, eu vou começar a mudar isso para mim. Uma coisa que eu escutei do nosso mentor é o seguinte, quando a gente diz que não pode,
A gente tá de mimimi. Ele é bem assim mesmo. O que é mimimi? É como se... É o quê? Um gato? Que o gato gago? O gato tá mimimi? É mimimi? A gente vai ficar no mimimi a vida toda? Não. A gente troca pelo ha-ha-ha. Ha-ha-ha é H de hoje, A de agora. Ha-ha-ha. A gente troca o mimimi pelo ha-ha-ha. E olha outra coisa, sejam ridículos. Porque quem é ridículo é criativo. E quando a gente coloca coisas assim, grava na mente. É mais fácil da gente conseguir fazer. Tá? Érica, geralmente quem não consegue ser ridículo é você fazer o que te dá na telha, tá? É você fazer o que você quer sem se preocupar com a opinião alheia. É gente que tá naquele bloqueio da necessidade de aprovação. Eu não vou fazer isso porque não sei quem vai falar isso. Eu não vou vestir essa roupa porque não sei quem vai falar. Aí é necessidade de aprovação. Então, joga isso fora. Outro bloqueio aí, que faz com que a gente não prospere. Que se eu tenho necessidade que outra pessoa me aprove, eu não vou dar tudo de mim porque eu vou achar que as pessoas vão rir, por exemplo. Sabe? Hoje em dia eu mando todo mundo cuidar da vida. Antes eu mandava tomar em outro lugar e a energia não era muito boa. Então, assim, hoje eu mando todo mundo cuidar da vida. Tá? Tipo assim, na minha vida cuido eu sou ridícula, o problema é meu, vou continuar sendo e tô feliz assim. E assim a gente cria conexão, tá? Sendo ridículo, a gente cria muito network. Eu tô com um monte de network por conta disso. A Dila falou uma coisa importante. Liberta a criança interior. E quando a gente liberta a criança anterior, a gente cura a criança que estava lá magoada com a escassez, com a agressividade, às vezes, dos pais, com o processo de drogas na família, entendeu? De bebida. São N problemas, né? São N problemas, né? São N situações. Isso. E cada um tem a sua, tá? Cada dor é a sua. E o que a gente está fazendo? A gente está sendo empático com todas as dores. Então, a gente não julga. O que a gente faz? Quando a gente está julgando, a gente está percebendo que com a gente está acontecendo aquilo ali. Então, a gente começa a trabalhar aquilo que a gente julga, tá? Agora, quando a gente consegue trabalhar isso, a gente começa a curar. Vamos lá. Outro exercício. Modelar a vida, como acho que foi o Daniel que falou, modelar a vida de pessoas prósperas, pessoas que tenham dinheiro, sim, pessoas que tenham que tenham uma formação familiar legal, pessoas que tenham saúde, que fazem exercícios, que comem bem, tá? Então, explica para o pessoal o que é modelar. Né? Explica para o pessoal o que é modelar. Pode ser que o pessoal não saiba o que é modelar. Exatamente. Vamos lá. Modelar é o quê? Se vocês querem ser ridícula, por exemplo, vocês podem me modelar. Eu falo um monte de coisa que vem na minha cabeça e eu não tô nem aí. Eu quero aprender a ser igual a ela. Então eu vou seguir um monte de coisa que ela fala. Eu vou tentar esse network. Contato comigo, o que eu vou fazer? Eu vou dar dicas para ser assim. Ou então vocês vão ver um monte de coisa que eu faço e vão seguir mais ou menos o que der na telha também. Sabe? Vai mandar todo mundo cuidar da vida, quando é para mandar para outro lugar, coisa assim, né? E tá tudo bem. Eu posso modelar pessoas, eu tô querendo modelar pessoas veganas, porque eu tenho certeza que um dia eu vou ser vegana, porque eu olho para as comidas veganas e eu acho muito, na minha mente, é muito bom, sabe? E eu quero chegar até essa questão da energia. Então, eu já estou começando a ver pessoas que fazem comidas veganas. Por quê? Porque eu quero ser muito próxima desse hábito. Eu quero ter esse hábito. Eu pego e estou modelando pessoas que gostam de fazer caminhadas e exercícios. Porque eu sou uma pessoa um pouco sedentária. Sabe? Então, eu quero colocar hábitos de exercício na minha vida. Eu estou seguindo pessoas que tenham essa condição. Eu já decidi que vou ser milionária. Então, eu estou seguindo um monte de milionários. Uma das coisas dos milionários é acordar às menos de 5 horas da manhã. Então, eu estou fazendo isso. Mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos, isso. Mudança de mente. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. No meu caso, uma das minhas modelagens é eu não entrar na narrativa dos meus familiares. De quando eles falam
que eles são os donos da razão, eu deixo pra lá. Não tô nem aí se na cabeça deles eu tô saindo errada, tô saindo certa. Que 100% das vezes eles estão certos e a gente que tá errado, né? Falei, não quer me ouvir? Tudo bem, pode falar o que quiser. Antigamente, era 2, 3 horas de discussão. E não tinha ganho nenhum. Muitas das vezes saía com dor de cabeça, estressada e chateada. Porque o outro é só acusando, apontando o dedo. Isso é terrível. Então, quando você aprende que você é suficiente naquilo que você está pensando, já era. Podem falar o que quiser. Perfeito. Não vai definir quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Imagem e semelhança do Criador. Eu sei quem eu sou. Sabe? Eu sei quais são as minhas prioridades hoje. E não é prioridade da minha parte ficar discutindo o assunto improdutivo com familiar algum. É o que a gente falou ontem, familiares tóxicos, né? Então eu não vou me auto-sabotar. Então, quando eles perceberam isso, ficaram até assim, meio que tá estranha. Tá estranha. E a gente serve de espelho, né? Para as outras pessoas. Quer aprender? Eu te dou o caminho das pedras. Tem perninha? Vai lá caminhar para aprender também. Mas ninguém se interessou porque o crescimento dói. Crescer dói. E tem muita gente que não quer crescer. Quer ganhar na mamata. Aí complica. Gente, se alguém quiser a modelagem das leis universais pautadas na Bíblia, Érica é uma pessoa... Futuramente. Né? Ela tá se aprofundando muito na questão de leis universais pautadas na Bíblia, tá? Então porque tá tudo lá. Assim. A Alzira é a questão de energia, de campo energético. Também pode modelar a Alzira. Todas nós temos canais no YouTube também. Ih, falei o nome. Não pode falar o nome do aplicativo do negócio, né? Do vermelhinho lá, tá? Então, vamos lá. Se alguém quiser abrir a boca, aparecer aqui e falar, a gente sempre dá essa oportunidade, a gente esqueceu de falar isso hoje. Se alguém quiser abrir a boca e falar, dá tempo ainda, tá? Enquanto eu tô só falando aqui da conclusão, porque o que a gente está falando aqui agora de conclusão era o que a gente está fazendo. Então, modelar é uma coisa, preocupação não adianta, preocupação significa má gestão de ação. Então, vamos começar a pensar em ação, tá? E ame os seus problemas, porque os seus problemas, eles são os bloqueios que fazem parte de um propósito. Se a gente teve escassez, o nosso propósito dá licença, né, futuras milionárias. O problema de agora que você está passando, analisa, respira umas 3, 4 vezes, respira fundo pelo nariz, solta pela boca, oxigena o cérebro. Esse problema de hoje vai te levar para o próximo nível. Você vai olhar para trás e você vai ter autoridade para você ajudar alguém lá na frente sobre aquele problema que você teve, que você passou lá atrás. Entende? Então, hoje, a gente adora problema. E aí... Veio, exatamente. já foi. E a última coisa que eu ia falar aqui, que eu coloquei para falar, era exatamente isso. O que a gente precisa fazer? Literalmente isso aí. Prosperar na vida de alguém, abrir a boca, porque quando a gente replica, a gente está ganhando com isso. E se a gente ganha energia com isso, não adianta. Em algum momento vem a questão material. Tá? Então, assim, o legal... Gente, isso aqui, eu demorei para entender isso, vocês não fazem ideia como é que eu demorei para entender. Que a gente aprende... A gente cria pontes, que são a sabedoria, a espiritualidade e tudo mais, até chegar àquela questão lá, tá? Então, é isso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Só uma coisinha rápida. A gente tem uma pessoa que ele é muito, vamos dizer, uma autonomia, né? Ele sabe muita coisa sobre as questões de mulheres empreendedoras, tá? Se vocês quiserem também ver essa parte de empreender, né? Mulheres que estão começando, isso é a parte mais das mulheres. As mulheres que estão querendo empreender, começar isso e tudo mais, tem uma pessoa que está fazendo um workshop maravilhoso
se eu não me engano, acho que na semana que vem não, é a outra, dia 25, se eu não me engano. E assim, é uma pessoa maravilhosa que a gente também sabe. E o que que acontece? Network, né? Aí no Rio, né? Network, no Vai ser Rio. presencial aí no Rio, né? É. Então, assim, Pronto, aí quem tiver mas interesse, também tem online, tá? E aí, quem tiver interesse, entre em contato pelo link da bio. isso, tá? Então, assim, a gente tem um monte de coisa para poder, para passar para vocês, pessoas que a gente sabe que são sérias e que estão ajudando a gente e que a gente está prosperando justamente porque a gente está com conexões e a gente está fazendo isso, Exato. colocando para frente exatamente isso, né? E a gente está querendo prosperar também na vida de vocês. Entrem lá no grupo, a gente tem muito mais coisa para falar. Como eu falei aqui, eu pulei 2 páginas. Tem 116 crenças limitantes da escassez. E aí a gente pode estar Ser uma falando de live para cada uma delas. Exatamente. Olha que a gente falou só uma, a gente falou só a número 7, né? Então tem uma Verdade. aqui que é, ó, dinheiro destrói a família. Quer ver mais outra? Sem dinheiro você não é ninguém. Tudo criança limitante, Olha. que a gente pode falar tudo isso. Dinheiro é sujo. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar e tá virando a chave. E aí vocês vão ver que não é nada disso que tá aí, que foi colocado na nossa cabeça desde a infância, tá? Eu ia até fazer uma técnica aqui, mas deixa para um outro momento, de presentes caindo do céu, né? Que a gente faz isso aí de vez em quando e acontece. Verdade. Mas deixa para outro momento, que já está bem tarde, a gente se empolgou, são quase 10 horas. Fiquem com Deus, se vocês puderem passar, isso para outras pessoas, a live vai ficar gravada, isso é atemporal, o que a gente está falando agora serve para amanhã de manhã, serve para daqui a um mês, serve para daqui a alguns anos, e, claro, com melhorias, né? É isso. Fiquem com Deus. Seus pensamentos podem te levar a qualquer lugar. Tudo está na sua mente. Tudo. Tá tudo aí. Se você pensou, se você mentalizou, o seu corpo é obrigado a chegar. É óbvio que depende das suas conexões, das suas atitudes. Mas se você pensou, se você desejou, lute porque você vai chegar. Assim você tá falando para fazer. Olha, meu Deus, não fala não que eu faço. É porque essa técnica, ela demora uns 20 minutinhos. É uma técnica que a gente precisa concentrar, sabe? É uma técnica realmente que vai acabar aumentando. Vamos fazer no domingo, Érica? Que aí domingo a gente consegue fazer isso no aulão, a gente controla mais o tempo e faz isso no aulão. Pode ser, Cíntia? Estou me sentindo igual meu mentor, que disse que vai entregar 1 hora, entrega 2, 3. A gente está modelando a vida dele, né? Ai, gente, a gente está modelando a vida de Jesus. É a coisa mais gostosa que tem, porque a gente está o tempo inteiro conectado com coisa gostosa, coisa boa, né? Com que também as coisas que ele passou, as coisas bem, bem pesadas. Mas é assim, tudo teve um propósito e foi gratificante, com certeza. Inclusive, sabe o que foi que eu mostrei pro meu marido? Sabe o que foi que eu mostrei pro meu marido hoje? Aquela partezinha, eu mostrei ele em vídeo, aquela partezinha dele na cruz, ele sendo crucificado e ele dizendo: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. E a gente tem que fazer isso, sabe? Chega arrepiou. Chega arrepiou. Verdade. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Eu tô cheia de gás, gente. Se deixar, eu fico. Se quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Vamos guardar para amanhã e domingo. Vamos sim. Então, olha só. Para dar um pouquinho mais, eu não vou dar técnica, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Um mantra para dinheiro magnético. Pronto. É uma coisinha bem rapidinha. Érica, escreve então, por favor. Eu amo essa nota. Pegar uma nota, de preferência a nota com o maior valor que tem, né? No lugar que você vive. A nossa aqui seria R$200. Não tem R$200? Tem R$10? Pega que você tem maior na carteira. Aí vai pegar a nota e vai falar assim: eu amo essa nota e ela me ama.
Eu amo essa nota e ela me ama. Aí depois vai colocar assim: dinheiro que é meu vem para mim. Mas tem que sentir, tá? Tem que visualizar isso. Porque a gente precisa sentir, agradecer e entender. Então vamos lá. Eu amo essa nota e ela me ama. Vamos colocar então depois, melhor. Dinheiro que é meu vem para mim. Eu sou um imã dessas notas. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu amo receber dinheiro de várias fontes. Eu amo quando o dinheiro chega para mim. Eu amo quando o dinheiro vem muito e em grande quantidade. Que energia incrível ter esse dinheiro. Se a gente faz Pois essas é, vamos entregar, afirmações... Fala. vamos entregar o restante, vamos entregar o restante da afirmação no domingo. Tá. Então, esse aqui Viu? são mantras, né, para dinheiro magnético, tá? Vocês podem montar o mantra de vocês Sim. com afirmações positivas. Eu sou um imã de abundância, eu sou feliz, eu atraio tudo que é bom, com afirmações positivas. Exatamente. Às vezes, quando eu tô em conexão e não vem nada na minha cabeça, some, que às vezes dá um branco, eu penso outras coisas. Perfeito, é isso aí. E, gente, se vocês estão passando por dificuldades financeiras, lembra que a gente está no processo da saída dessa situação também. Só que está muito mais leve agora do que já teve. Até porque, em algum momento, a gente pensou um monte de coisas. Já teve momentos de pensar um monte de besteira, sabe? É, E hoje a gente dá valor à energia que a gente tem e tem gente que fica se espelhando na gente e com esperança da gente falar alguma coisa para se curar. Então a gente tem pessoas que estão assim com a gente. Isso é tão gratificante, não porque a pessoa está mal naquele é, momento, mas porque a gente consegue, através de uma palavra, de um abraço, a gente consegue muita coisa, tá? Se é. vocês estão aqui até Se agora é conecta. por conta disso, porque tem É, alguma coisa que ou vocês precisam melhorar, e vocês podem vir com a gente que a gente vai dar a mão, a gente não vai largar a mão a de gente precisa ninguém, sempre. ou então é quem precisa doar, tá? A gente estava com um É, sério problema de obesidade cerebral, onde a gente pegava um monte de coisa e colocava dentro da gaveta, informações. e a gente não estava prosperando por causa disso. Quando a gente resolveu abrir a boca, as coisas começaram a acontecer, tá? E é assim, É isso. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o dono de tudo, é o dono do ouro e da prata. Tem gente que costuma dizer que o dinheiro é do diabo, que riqueza é do diabo. Ele não é dono de nada, ele não criou nada, ele não tem nada. Então, o dono do ouro e da prata é Deus. Conecta com o Criador, conecta com o Eu Sou, se conecta com sua centelha divina e vamos para frente. Uma dica, faz planilha de gastos para controlar os gastos. Senta, mentaliza, faz uma planilha de gastos, coloca tudo na ponta da caneta, mas não surta não. Porque há um tempão eu não fiz isso porque eu via minha mãe fazer. E minha mãe fazia e quando ela viu o resultado, ela ficava doida. Meu Deus, eu vou pagar, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Então eu fiquei por muitos anos sem colocar as minhas finanças na ponta do lápis, sem fazer planilha de gastos, por conta desse bloqueio que eu tinha lá da infância. Graças a Deus eu me livrei. Então, conecta com o Criador, porque tudo se resolve em conexão com o seu eu interior, com o seu divino interior. É isso aí. Bom, gente, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre a questão de família, que a gente não conseguiu falar por conta de energéticas, porque a gente viu que a gente teve um ataque espiritual bem complicadinho no dia. Bravo. Né? No dia que a gente falou da espiritualidade, principalmente, mas a gente está aqui, lembrando que a gente está aí em conexão com o Criador. Então, amanhã a gente vai estar falando sobre família e relacionamento amoroso, tá?
As meninas já estão bem na fita com isso. Eu estou trabalhando isso. Ah, mas o boy tá ali, né? O boy tá lá na parte quântica também. Certo? Confiou, vai chegar. Até porque quando a gente tem conexões assim, a gente prospera mais. Então, já joguei para o universo. Tá cocriando. Solta que ele vai chegar. É só soltar que ele vai chegar. Isso a gente sabe fazer. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Ótima noite para vocês. E qualquer coisa, direct, qualquer coisa, o link tá na bio, tá? Do grupo que a gente tá montando. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com o Criador. Deus tchau, abençoe tchau. a vida de cada um. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau.